dia para você que está aí ouvindo o programa, 2 da manhã, nesse horário original do domingo. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir pelo YouTube, pelo meu canal, Florescer Violeta. Já estamos aqui gravando, todos os outros programas que eu fiz aqui na Vibe Mundial estão lá no canal, você que tem acesso aí aos computadores, aos celulares, entra no YouTube, coloca lá Florescer Violeta e você vai ter lá todos os programas por tema, aí você veja o tema que mais te chama atenção, ou assista a todos, né, de preferência, e então você pode ter essa facilidade, né, em qualquer momento do dia você abrir lá o canal e assistir, certo? Eu sou Sidney Rosa, para você que está ouvindo aí pela primeira vez. Nosso programa é razoavelmente novo nesse horário, né? Eu já fiz em outros horários, programa aqui na rádio, mas esse é um programa novo, então para você que está ouvindo aí pela primeira vez, meu nome é Sidney Rosa, eu trabalho com a psicanálise, trabalho com a hipnose, trabalho com a cromoterapia, trabalho com a metafísica da saúde, trabalho com reiki tradicional, japonês, trabalho com reiki xamânico, trabalho com as energizações xamânicas. Nos atendimentos que nós fazemos lá no meu espaço, nós temos também as constelações familiares e temos também as barras de Access. Constelação familiar e barras de Access não é comigo, são com outras duas terapeutas. Mas também, se você quiser saber mais, se você quiser passar por uma sessão de barras ou de constelação, você vai entrar em contato comigo. Daqui a pouquinho eu vou te dar meu telefone para você me ligar, para você mandar uma mensagem, gravar um áudio. Eu vou te dar o meu número de celular e você fique à vontade para mandar a sua mensagem. Para você que assiste, vai ficar passando aqui embaixo o número, então fica mais fácil. Mas para você que está aí ouvindo apenas e que quer fazer um contato, já prepare aí uma forma de você anotar, que daqui a pouquinho eu vou falar. Eu estou na zona norte de São Paulo, em frente ao metrô Tucuruvi, em frente ao metrô. Você saindo do metrô, passando pela catraca, em 3 minutinhos você está dentro do meu espaço. É muito pertinho do metrô, e zona norte, né? E já anote aí então, para você que já se preparou para anotar, anote aí, é 11 DDD, né, de São Paulo, para você que tá fora, DDD 11 9 8670 6310 9 8670 6310, tá bom? Já me reclamaram que eu falo muito rápido. 9 8670 6310, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo de novo, aí você anota com mais tranquilidade. Eu trabalho com a psicanálise, como eu falei, mas eu sou espiritualista, né? Eu tenho uma vivência toda dentro do espiritismo, inclusive, né? Ser espiritualista é uma coisa, ser espírita é outra, mas eu estou na vida espírita desde os 3 anos de idade, desde que eu nasci, né? Porque eu acho que eu estava na barriga da minha mãe já estava recebendo espírito, então é desde lá, já faz muito tempo, mas que eu presencio trabalhos com espíritos, trabalhos com a incorporação de pretos velhos, né? Desde 3 para 4 anos que eu já via a minha mãe trabalhando em casa, minha tia, a irmã dela, enfim. Então eu sou sim espírita e também espiritualista, né? Espiritualista não precisa ser exatamente alguém que... É difícil quem não vai acreditar no espiritismo, mas não precisa ser espírita, né? E eu estou falando isso por quê? Porque nos meus atendimentos eu utilizo a base técnica da psicanálise, claro, mas eu uso também a parte espiritual, a parte energética, a parte espiritualista, porque a harmonização dessas duas áreas da nossa vida, da parte espiritual, energética e psíquica, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença, pode ter certeza, né?
E hoje, particularmente, eu quero falar com você com esse viés mais espírita, inclusive, mais espiritualizado, que é um processo das reencarnações, né? No meu entendimento, o nosso processo é um processo reencarnacionista. Cada um tem as suas crenças, cada um acredita naquilo que entender que é válido, mas eu absolutamente acredito na codificação do Espiritismo, né, trazida por Allan Kardec. Para mim é uma grande verdade, para mim é a verdade da minha vida, da minha existência. Então eu falo disso, gosto de falar disso, amo falar disso, porque é algo que para mim trouxe respostas que em nenhum outro momento eu tive e em nenhum outro momento eu teria, né? Mas quando a gente estuda e lê os livros da codificação, isso tudo vai ficando muito claro e as peças vão se encaixando, né? Esse grande jogo da vida, que muitas vezes a gente fica sem saber os porquês, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que sempre é dessa maneira, por que eu fico passando por isso. À medida que a gente vai entendendo esse lado reencarnacionista, as equações vão se fechando, as equações vão dando seus resultados, né? A equação fecha, né? No meu modo de ver, na minha forma de analisar, obviamente, é a minha forma, né? E o que acontece? Nós estamos aqui em dezembro, né? Daqui a pouquinho é Natal, daqui a pouquinho são as festas, né, de final de ano, as comemorações, as reuniões com a família, e nós temos famílias que não veem a hora de se encontrar, né? Irmãos, irmãs, tios, tias, vós, avós, pai, mãe, filhos, enfim, netos, sobrinhos, primos, enfim, e tem uma galera que não vê a hora de se encontrar, porque moram longe, não se veem o ano inteiro. Então, nesse momento das festas, é um momento absolutamente bacana, né? E tem algumas famílias, são poucas, não são muitas, mas que a coisa dá uma esquentada, né? Essa proximidade, ela dá uma esquentada, ela atiça os ânimos, né? E é disso que eu quero falar, porque a gente vai estar aí daqui a pouco se encontrando, se reencontrando, né? E o que eu quero falar disso com o viés espiritual? É que os nossos parentes, principalmente o da primeira família, que são pai, mãe e irmãos, são as pessoas são os nossos maiores desafios. São os nossos maiores desafios. A gente não escolhe quem vai ser os nossos irmãos, né? A gente não escolhe. Aliás, a gente não escolhe nada, né? A gente não escolhe, a gente não está com esse poder de ficar escolhendo, não, viu? Às vezes eu leio, eu até ouço pessoas do kardecismo, né? Chamado kardecismo, eu ouço pessoas dizendo que a gente escolhe os nossos pais. Oh, quem dera, né? Quem dera a gente tivesse toda essa moral, a gente tivesse todo esse crédito lá do outro lado, para estar podendo escolher. Normalmente a gente não pode, não, tá? E para mim é muito claro que não, a gente não escolhe, não, tá? A fila para reencarnação é muito grande a fila para reencarnação do outro lado, principalmente nessa época que a gente vive, onde os casais querem cada vez mais terem menos filhos, né? Então a fila lá vai aumentando. E aí não dá para ficar escolhendo, não, tá? Se você tem essa doce ilusão de que você vai escolher o que você escolheu, sinto muito, mas não vejo assim, não. Mas enfim, a gente vai reencarnar no processo reencarnatório nas famílias aonde a gente precisa fazer ajustes. E os irmãos, principalmente, são os nossos maiores desafios. Esses irmãos que a gente tem hoje,
a gente teve em vivências anteriores, nas talvez quase 300 vidas que a gente já teve, porque a gente já teve quase umas 300 vidas, cada um de nós. Né? Você acha exagero? Não é, não. O planeta tem milhões de anos, né? Então já deu tempo de a gente ser um monte de coisa, muitas coisas, pelo menos umas 300, tá? Então a gente já foi de tudo nessas 300, nessas talvez mais ou menos, mas mais ou menos 300 vivências. E a gente já, esses irmãos, por exemplo, que a gente tem hoje, são pessoas que em vivências anteriores a gente teve desajustes. Não é uma regra, claro que não, mas na maior parte das vezes é sim. Né? A gente vem irmão de alguém porque com o amor de irmão talvez a gente consiga essa reconciliação que já algumas vivências a gente não tem conseguido. Né? Então é importantíssimo, é fundamental que a gente consiga ajustar, fazer esses ajustes. Né? É fundamental que a gente consiga entender que essas maiores dificuldades que a gente tem com esses irmãos, eu estou falando de irmão, mas pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser avô, pode ser tia, né? As maiores dificuldades são exatamente as pessoas que requerem de nós o maior ajuste. O maior ajuste. É exatamente com essas pessoas que a gente precisa se ajustar, de alguma maneira. Né? Fazer a reconciliação. Né? Conseguir fazer essa reconciliação. Porque esse processo de dificuldade, ele está vindo já a algumas encarnações. Ele já está vindo a algumas encarnações. E por que ele continua vindo? Porque ainda não fez o ajuste. Simples assim. Porque eu ainda não consegui fazer o ajuste que é necessário. Quando eu fizer isso, quando eu terminar essa existência, quando eu terminar essa jornada, entendendo que eu ajustei, que eu reconciliei, que eu estou em paz, nós estamos em paz, eu e essa outra pessoa, essas outras pessoas, quando eu sentir que estamos em paz, eu, numa próxima vinda, numa próxima existência, eu não vou precisar ter essa necessidade. Então essa pessoa pode vir numa próxima existência como um grande amigo. Será talvez o meu melhor amigo na próxima existência. Assim como normalmente são os grandes amigos nessa. Né? Aquelas pessoas que hoje a gente tem como grandes amigos, que a gente passa apuro junto ou não, mas ali está sempre junto, está sempre dando a mão, está sempre dando uma força. Muito provavelmente, né, de novo, não é regra, ninguém pode garantir isso, mas muito provavelmente nós fomos irmãos. Em algumas existências, até que na última a gente conseguiu se reconciliar e nessa vida, nessa próxima existência, nessa existência, a gente vem como grandes amigos, porque ajustamos o processo, conseguimos fazer o ajuste. E não é super bom, não é muito bom a sensação de ter verdadeiros amigos, verdadeiras amigas, não é super gostosa, não é super boa? Né? Então, é uma lição que a gente tem nessa existência de fazer esses ajustes para que numa próxima, que a gente não vai lembrar, da mesma forma que a gente não lembra as anteriores, a gente não vai lembrar a próxima. Mas no meu modo de enxergar, eu posso garantir para você, terá sim. Terá sim. Né? Várias ainda. Então, se você puder, nessa, fazer o ajuste, você vai estar preparando a próxima. Você está preparando a próxima. Né? Então, tudo bem, não tem problema que você não vá lembrar, que você nem saiba, quando você estiver lá, o que está acontecendo. Mas você poderá contar, talvez, com grandes amigos para aquela próxima jornada. Né? Então,
É óbvio que a mesma necessidade que eu tenho de ajuste com o meu irmão, ele tem comigo, óbvio, né? Claro, nós dois temos que nos ajustar. Agora eu posso ter, essa é a parte que talvez para algumas pessoas fique um pouco mais complicado, né? Mas, então eu posso ter um irmão, por exemplo, que não entende a vida assim como, não entende os processos reencarnacionistas, não tem uma cultura espiritual, não se preocupa com isso, de repente tem até uma outra religião que de fato aí sim nem acredita em tudo isso que eu estou falando, e ele pode não querer, ele pode simplesmente não querer essa reconciliação comigo. Mas eu preciso fazer a minha parte. Esse é o pulo do gato na nossa existência. O quanto a gente está fazendo a nossa parte. Eu não posso fazer pelo outro. Não posso. Nem devo, nem posso querer, nem posso exigir nada do outro. Não posso. Mas eu preciso, tenho. E aí o termo é esse mesmo. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte eu tenho que fazer. Principalmente se eu saio do ignorar, se eu saio da ignorância, né? A ignorância não de uma forma pejorativa, a ignorância é de ignorar. Se eu saio da ignorância, se eu saio desse ignorar e eu começo a entender como funciona, então eu tenho ainda mais a obrigação. Aí eu tenho ainda mais. Você que está me ouvindo agora, por exemplo, você não vai mais poder ignorar. Você pode até simplesmente dizer, não acredito nada no que você está falando, não acredito nada disso, ok, vou respeitar a tua opinião. Agora você não vai poder nunca dizer que, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, eu nem sabia disso, nunca ninguém me falou disso. Então agora você já sabe. Então, ignorar você não pode. Você pode até não acreditar, não crer e seguir a tua vida e espero que você seja muito feliz, sempre, né? Mas é fato, você não vai poder ignorar, você não vai poder dizer que um dia alguém não falou isso. Você ouviu um dia um cara lá falando disso, né? Então é assim, esse é o nosso processo. Nosso processo é um processo de ajustes, principalmente com esse primeiro grupo familiar. O grupo familiar de pais, pai, mãe, irmãos, é um grupo familiar que veio para essa existência para aprender a se amar. Não é um grupo que vem preparado para amar, não. Se é meu irmão, se é minha irmã, se nós somos uma família, a gente vai se amar. Não é assim, não, né? Não é assim, não. É mais fácil, muitas vezes, a gente amar um amigo, uma pessoa de fora, do que o próprio irmão, do que a própria irmã, ou ser amado, né? Por quê? Porque esse grupo é o grupo que vem para aprender a se amar, para fazer o ajuste, para aprender a se ajustar. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se a gente fizer isso nessa vida, a gente fez o que tinha que ser feito. Se você tem dúvida ainda, qual é a tua missão na vida, qual é o teu propósito, o que é que eu vim fazer aqui, se você ainda tem algum tipo de dúvida, sim, se ainda há essa dúvida em você, tenha certeza de que se você fizer esse ajuste, essa harmonização com os teus irmãos, você fez o que você tinha que fazer. Não importa se você fez alguma coisa fora isso, se você fez algo a mais, ou se você não fez. Se você ajustou com os teus irmãos nessa existência, durma em paz, porque você fez o que você tinha que fazer. Pode ter certeza disso, né? Então é isso, né, que eu queria conversar com você hoje e te dar essa dica, te dar essa minha opinião, essa minha forma de pensar e que você reflita, sabe? Reflita sobre tudo isso que eu falei aqui e perceba que é possível, é totalmente possível, né?
Mas eu estava falando, né? Você tem que fazer a sua parte, se o outro não quiser, né? Só voltando aqui um pouco. Se o outro não quiser, não vai haver, mas não houve porque ele não quis. Aí é problema dele. Aí é problema dele. Você fez a sua parte. Você, humildemente, você se dobrou. Você aceitou que, se dependesse de você, você faria. Agora, a gente não pode obrigar o outro, né? Mas esteja ciente, com consciência, de que a sua parte você tentou, que a sua parte você fez. Aí sim, aí você pode, de fato, dormir tranquilo. Principalmente se você conseguiu fazer a reconciliação, né? Porque quanto mais difícil o outro, e eu mais insistir, e eu tentar, de formas e maneiras saudáveis, eu de tanto insistir, é muito provável que eu consiga, né? E aí a gente vai ter feito o que a gente veio fazer nessa existência. Novamente, eu trabalho com várias técnicas, né? Várias técnicas. Então, se você quiser entender um pouco mais como fazer isso, de que maneira lidar com esses parentes, com essas pessoas mais difíceis, entre em contato comigo, marco, agenda uma sessão, vai até o meu espaço, a gente vai conversar, vamos entender um pouco qual é essa relação, e eu vou te dar, dentro do que eu posso, obviamente, eu vou te passar informações e formas que vão te ajudar, de alguma maneira, a possivelmente fazer essas reconciliações, né? É por isso que as terapias, é por isso que os terapeutas existem, né? O universo traz cada vez mais terapias e terapeutas, porque esse processo é necessário. Eu diria até obrigatório, né? E por isso que o universo está disponibilizando tantas terapias, tantos terapeutas para te ajudar nisso, né? Então a gente pode olhar essa situação que você tem pelo lado psíquico, né? Saber o que de repente aconteceu com vocês, com a sua família. A gente pode olhar pelo lado energético, espiritual. A gente já vai trabalhar com o Reiki. O Reiki ajuda muito esses ajustes, né? O Reiki traz clareza de coisas que estão ainda obscuras, coisas que ainda estão na sombra, né? O Reiki, ele traz luz para que a gente enxergue isso. E ele, além de trazer a luz para que a gente enxergue, ele nos dá harmonização, harmonia, energia, equilíbrio para lidar com isso. E isso facilita todo o caminho, facilita muito o caminho para essa reconciliação. Certo? Então, faz a tua parte, busque você que ouve a Vibe Mundial, você que ouve aqui tantos comunicadores que trazem tantas mensagens e terapias muito legais, procure, mas saia desse movimento de bloqueio, principalmente com esses familiares, né? Então aproveite que ainda dá tempo, né? A gente está ainda no segundo domingo do mês, ainda tem aí pelo menos 15, 20 dias até os encontros, dá tempo de fazer bastante coisa, pode ter certeza, tá bom? Me procure. Zona Norte de São Paulo, Tucuruvi, 11 986 70 6310. 98670 6310. DDD 11, em frente ao metrô Tucuruvi. Tá bom? Espero você aqui domingo que vem, ou no meu canal do YouTube, Florescer Violeta, ou então nesse número que eu te passei, que é do meu celular. Me liga, me passa uma mensagem, grava um áudio, eu vou ter o maior prazer de te responder. Tá bom? Te espero domingo que vem. Tchau.